de forma educacional e informativa. Não assista caso você se considere sensível para tópicos assim. Caso contrário, pode ficar, porque hoje iremos nos aprofundar em fanservice. Anime não é pra qualquer um. Uma prova disso é o relato de Glauco Marques. Ele é diretor de dublagem da série live action de One Piece da Netflix. E ele relatou que quando foi pro Japão e disse pra eles que era o dublador do Zoro, um dos personagens desse anime, todo mundo começou a tratar ele como uma espécie de celebridade. Isso porque no Japão, os animes são tradição, impactam o país economicamente com eventos e principalmente produzem uma variedade. E principalmente One Piece, né? Olha, gente, eu sou dublador do. é, eu sou dublador do Reishi, que é o protagonista de Assassin's Pride. Tá, né? Gigantesca de temas e gêneros que influenciam todos os japoneses. Mas existe uma coisa na mídia japonesa que influencia o mundo inteiro: o fanservice. Fanservice vem do inglês, que em tradução livre significa serviço para fãs. Aqui no Brasil, por exemplo, chamamos de referência. Eu entendi a referência. Geralmente essas Ok, ok, é uma tradução próxima mesmo. referências acontecem Só que aí é que tem um ponto, né? Não é só isso. Que é fanservice no imaginário de anime é putaria, né? Não é referência. assim quando uma obra apresenta algo que vai satisfazer o público e que não necessariamente tem a ver com a história no geral. Alguns filmes cheios dessas referências para fazer o espectador ficar feliz são, por exemplo, Jogador Número 1, com seus diversos segredos e detalhes da cultura pop escondidos. Também temos Free Guy, que faz a mesma coisa, Homem-Aranha 3, que traz de volta os outros dois Homem-Aranhas, e esse último Spider-Verse, que literalmente fez esse meme virar realidade. Mas embora existam muitos filmes com referências legais, quando falamos de fanservice, geralmente é nos referindo à sexualização de personagens, especificamente nos animes. Thomas Lamarre, autor do livro A Máquina de Anime, uma teoria da animação, em Um livro muito interessante. Eu não terminei, não. Eu só li alguns trechos dele, né? Muito interessante. tradução livre, diz: o termo service, sabisu, muitas vezes chamado de fanservice em inglês, se refere a imagens de garotas ou mulheres nos animes de forma praticamente aleatória, com conotação sexual, servindo como atrativos visuais para meninos e homens. O que ele quis dizer é: não é difícil ver animes lotados de peitos com físicas irreais, garotas ficando sem roupa por nenhuma razão aparente e coisas assim acontecendo. Pô, essa cena aí, né, Pô, Waltz? aí. Não, mas aí. High School of the Dead não dormiu nessa, hein? Eles fizeram. Eles fizeram uma coisa única. Esse tipo de exposição tem uma categoria própria que se chama ecchi. O termo ecchi vem da pronúncia da letra H em inglês, que se pronuncia Eish. e essa letra H é uma referência à primeira letra do termo hentai, e hentai é pornografia em animação. Definitivamente anime não é pra qualquer um. Só até aqui vimos que fanservice é um gênero dentro de um nicho que faz parte de uma subcultura já existente, mas tecnicamente fanservice O gráfico tá totalmente errado, mas. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Ele começou comentando sobre fanservice ser referência, né? Então ele sabe, ele sabe, ele sabe. fanservice sempre existiu. A Marvel, por exemplo, faz fanservice há anos com seus filmes. Quem não lembra da cena dos polidenses no Homem de Ferro 1, ou da Natasha trocando de roupa dentro do carro? Sem falar do Capitão América e do Thor, que ficavam sem camisa o tempo inteiro. Mas Não, mas aí. Aí vai retratar o cara como, né? Acabou de voltar de um coma, pô. acredite se quiser, embora o fanservice seja bem bobo e sem propósito, ele pode ser a Oh! solução para Essa salvarmos o cena aí cinema é 10. ocidental. Só que em troca, Pode ser o quê? sem camisa o tempo inteiro. Mas acredite se quiser, embora o fanservice seja bem bobo e sem propósito, ele pode ser a solução para salvarmos o cinema ocidental. Só que em troca, Era o nós quê? teremos um efeito colateral. Eu até agora não entendi o que ele falou. Mas acredite se quiser, embora o fanservice seja bem bobo e sem propósito, ele pode ser a solução para salvarmos o cinema ocidental. Só que em Eu realmente não entendi. A terceira vez que eu escuto, não entendi o que ele disse. É O a solução fanservice. pra salvar o sistema. Ou melhor, o cinema ocidental? Waltz.
Eu acho que eu acabei de decretar que eu sou neuroatípico, que eu não tô entendendo o que ele tá falando, cara. Ele acabou de falar Que ficavam sem que o camisa o tempo fanservice pode inteiro. ser a Mas solução. acredite se quiser. Embora o fanservice seja bem bobo e sem propósito, ele pode ser a solução para salvarmos o cinema ocidental. Só que em Ué, o... Ah, conseguiu entender agora, Igor? eu acho que ele tá falando. É porque na cena que ele tá falando sobre fanservice salvar o cinema Ah, não. ocidental. É que na cena que ele tá falando sobre salvar o cinema ocidental com fanservice, atrás tem peitos. Aí é outro fanservice, não é o fanservice. Pô, cara. Ah, a atenção tá em outro lugar. E aí, mano? troca, nós teremos um efeito colateral bem ruim, e é justamente sobre os efeitos positivos e negativos do fanservice que nós iremos nos aprofundar muito nesse vídeo. Mas antes, primeiro temos que entender como o fanservice surgiu. Olha Ah, só, velho. Ei, meu querido, não é na Marvel não, já tá errado. Porque fanservice é uma parada que existe desde Cristo. Antes de Gautama. Eu tava lá nos Vedas 5.000 anos atrás. E aí, né? Vamos lá. Eu não sei se eu lembro de um livro. Eu acho que o Comic of Man, ele comenta sobre o início do mundo dos fanservices nas HQs. Que de fato, né? Marvel Comics. Até mesmo na AA Comics também. Tinha algumas popes, né? Que faziam histórias correlacionadas, né? Aí puxava um personagem aqui, puxava, uou, caramba, esse cara passando por aqui, né? Esse cara passando, fanservice. Agora de cabeça, sinceramente, não vou lembrar de primeira implementação ocidental ou oriental de um fanservice industrialmente, né? Industrialmente, não vai dar, gente, não vai dar, né? Acho que todo mundo entende que isso pode até mesmo estar dentro de textos mitológicos, de culturas, né? É muito fácil, é só um recurso narrativo de referência, né? Entrelaçar de universos é muito, muito fácil. A Marvel, quando era apenas um grande nome das editoras de quadrinhos, já sexualizava seus personagens das mais diferentes formas. Pô, bicho, tu pegou uma HQ muito nova. Muito nova. Você deveria ter colocado uma HQ velha pra exemplificar o seu ponto. E assim, Electra. Não, não é Electra, né? Como é o nome dessa mulher? É Electra? Pô, eu não conheço. a Vampirella é bem mais idiotificado, assim, sabe? É Electra mesmo, né? Obrigado. E olha, eu vou falar uma coisa que pode. Bom, o vídeo é sério, né? O vídeo é sério, o vídeo é sério. Pra mim, pra mim, existe uma diferença entre a Poderosa e a Electra. Quando a Electra. Eu vou falar Electra pra não falar Electra, tá? Quando a Electra, ela esbanja suas protuberantes coxas, mostra como ela tem realmente, ressalta demais os músculos dela. Isso, sinceramente, é um recurso anatômico que rodeia, circunda toda a série Marvel, sabe? E por questões anatômicas, uma personagem que está utilizando pouca roupa em motivo de agilidade vai desaguar nesse sentimento, né, de você ter tanto o elo dela ser uma moça muito bonita, como também ela está exercitando a profissão dela, vamos dizer assim. E quando a Poderosa aparece, a Poderosa, ela tem os seios delas fartos aparecendo por gratuidade. Aí sim já é uma coisa que pode ser muito bem enquadrada como o E-tipo, porque a pouca roupa dela naquela região de decote não tem outra funcionalidade além de chamar a atenção, digamos assim, né? Enquanto a Electra, sinceramente, é muito nebuloso você dizer que é apenas um recurso sexual, né, sensualizante, porque ao mesmo tempo ela é uma guerreira que opta por poucas roupas e todos os que estão circundando dela também optam por poucas roupas. Talvez se nós entrarmos na série da Marvel da Elektra e vermos algumas posições sugestivas, aí sim nós consigamos dizer que tudo bem, aqui tá um etizão bizarro, né?
tem, sei lá, qualquer quadro que foque na Electra e foque no culote dela, foque na anca dela. Pô, tudo já dá pra entender, né, o que tá acontecendo. Mas não é padrão. É isso que eu queria dizer. E isso que eu disse agora não é só pra defender a Electra, né? Isso também há de ser discorrido para muitas outras personagens, que o recurso anatômico de seres poderosos que estão sempre na luta, né, que sempre enaltecem o seu corpo, há de desaguar nesse corpo ser um corpo invejavelmente bonito, um corpo hipergâmico. Pois é. Veja só o traje expositivo da feiticeira Puta merda, meu irmão. Nossa! 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 Oh my god! Escarlate, ou bem coladinho da Tempestade. Não, a Tempestade, Eita! a Tempestade, ela tem redesigns muito mais honestos. Muito mais honestos. Muito mais. A Tempestade fica muito mais jeitosa, gente. Ou quem sabe a falta de músculos É, Oh my god! na Mulher Hulk A falta de músculo? seus personagens das mais diferentes formas. Veja só o traje expositivo da Feiticeira Escarlate, ou bem coladinho da Tempestade. Ou quem sabe a falta de músculos na Mulher Hulk, Ele tá sendo irônico, né? A falta de músculo. apenas para deixar ela mais afeminada. Como assim a falta eu, de músculos, irmão? Ela tá. eu- Oxe, o cara não sabe como funciona uma mulher no ápice da. Né? Dos músculos, né? É porque existe uma tonificação. Olha, gente, eu não sou nenhum expert aqui em calistenia, né? Em hipertrofia muscular, mas é uma coisa que eu sei. Ela não tá com falta de músculos, muito pelo contrário, ela está numa hipertrofia feminina altíssima, né? Se você for ver o desfile, né, de fisiculturismo feminino, as moças estão assim, pô. Elas não estão mulher pedra, né? Você já viu mulher pedra, Waltz? não vi não. Tem no Instagram uma mulher pedra. Ela é o coisa. É um quadrado, assim, é um retângulo a mulher, sabe? Obviamente botou muita testosterona e. Cara, Vixe. isso injetou tudo. Não é normal, gente. Não é a falta de músculo, não, pra ser mais feminina. Não, não, isso aqui tá errado. Tá errado. É assim mesmo. Claro, isso tirando os momentos onde as mulheres são colocadas em uma Oh Eita! my god! Meu Agora, amigo, que artista escroto, bicho, a menina. agora sim, rapaz. Agora está tudo nos trilhos. Oh! posição que não faz nenhum sentido. Não que a DC também não entregue um Ui! Oh! pouco de Rapaz! fanservice aqui e ali. Eles têm a Poderosa que fala por si só. Mas de onde surgiu o primeiro fanservice? Bem, quando se trata da sexualização nos Oh! Pô, é só mulher aí, pô. Mulher de classe. Meu irmão, não tô entendendo qual é o problema desse vídeo. quadrinhos, temos que entrar em uma Mulher discussão de bem antiga, classe, mulher formosa. Nossa. que é debatida por Frederick Hertam em 1953 até o movimento Cê é louco, a Zatanna. fanservice. Bem, quando se trata da Zatanna era bonita mesmo. sexualização nos quadrinhos, temos que entrar em uma discussão bem antiga Giovanni Pio. Piu. Talvez o ouriço não esteja tão errado. Giovanni Pio. Giovanni Pio, cara, não deu. Essa não deu, não. que é debatida por Frederick Hertam em 1953 até o movimento Mulheres nas Geladeiras, de 1999. Obviamente, os quadrinhos de super-heróis, e historicamente, visam um público masculino. Por isso, eles apresentavam personagens femininas sexualizadas, como Sheena e Phantom Lady. Mas em 1954, Frederick Hertam escreveu A Sedução dos Inocentes, onde ele argumentava que os quadrinhos estavam interligados com a delinquência juvenil. Daí você já sabe, os pais ficaram preocupados e começaram a achar que os comportamentos antissociais dos jovens tinha alguma coisa a ver com os quadrinhos. Por isso foi criado a Comics Code Authority, Não foi por isso aí, não. A Comics Con Authority é um dos momentos mais bizarros da indústria americana. Existe. Tá tudo documentado, tá? Tem até mesmo um HQ que o próprio Pipoca e Nanquim lançou, muito interessante, comentando sobre o psicopata que passou esse projeto na lei americana.
E assim, eu sei que esse rapaz aqui, ele vai provavelmente comentar, mas eu acho que eu vou esperar ele falar. Eu vou esperar ele falar, é melhor. Ou CCA. A CCA era quem estabelecia um código de conduta rigoroso onde os quadrinhos precisavam seguir para receber sua aprovação, indicada por um selo na capa. Ou seja, os quadrinhos não podiam conter nenhuma representação gráfica ou excessivamente sugestiva Aqui ele tá sendo anacrônico, né? Porque a comic foi, tipo, nos anos 30, né? de sexo. Mas claro que isso não durou muito tempo. A autoridade perdeu quase completamente sua relevância e os selos da CCA deixaram de ser exibidos nas capas dos quadrinhos a partir de 2000. Mas A partir de 2000 isso teve um tempo desgraçado. Ah, não ficou tanto tempo, não. Que isso, cara? Você- Que isso? Ficou muito tempo. 2000? Nossa, já tinha feito o estrago que tinha feito. 2000. mesmo enquanto a CCA ainda reinava, as revistas em quadrinhos arranjavam um jeito diferente de aplicar seu fanservice. Personagens como Batwoman e Lois Lane não eram tão sexualizadas assim, mas eram frequentemente retratadas como donzelas em perigo, focadas em casamento e dependentes dos heróis masculinos, trazendo Curioso que o Tralhas do John e o Alexandre Link, né, já comentaram que a Batwoman foi inserida dentro da série de Batman porque estavam achando. Existe o comentário, né, acerca da série Batman na Era de Ouro, entre aspas, que estava muito gay. Que o Batman e o Robin tinham uma relação bem homossexual. E para isso ser desvinculado, essa imagem imprópria que contra os costumes americanos, colocaram a Batwoman, né? É interessante você ver como o mercado ele se molda pela opinião pública também nesse período de 50, 60, até mesmo 40. Então, tipo, não é assim, eu sei que o vídeo não tem essa obrigatoriedade, mas tem que se lembrar que não é só isso, assim, tá aí, tem ti, vamos dar. Não, não é só isso. Trazendo para os dias atuais, esse tipo de fanservice, que mostra a mulher como uma garota indefesa, ainda é muito fácil de notar na mídia japonesa. A personagem Tamaki Kotsu, por exemplo, do anime Fire Force, sempre é Ela é uma piada, né? Ela é uma sátira. Ruim pra caralho, eu acho muito burro, mas é uma sátira a esse título. exposta de alguma forma. Mas, além disso, a personagem não tem nenhum desenvolvimento interessante até algumas temporadas mais à frente na série. Nem tem. E em praticamente todas as situações de conflito em que ela está envolvida, a personagem é salva por outros personagens. Lembrando que nós não estamos criticando o fanservice a um nível social. Nós ainda estamos na parte onde discutimos se fanservice é bom para uma história. Mas, depois de analisarmos a origem problemática do fanservice, é bem provável que você ache que é impossível fazer um bom fanservice, afinal, Oh, a sexualização de personagens parece ser algo inerentemente ruim. E bom, talvez você tenha certa razão por não, aí não. Assim, vamos lá, né? Sejamos francos. É um mundo ficcional. Um universo ficcional. É necessariamente ruim a sexualização de seres que não existem? Naquele celeuma de nós estarmos assumindo um bom e um ruim perante algo que apenas se manifesta de valores interpretativos e hermenêuticos. É aquela coisa, né? Pô, matar a gente é ruim, né? Certo? Aí na HQ o cara vai lá e mata alguém. Ruim. Gente, o que se comenta, o que se aplica de ser ruim ou não na sexualização das personagens é um recurso de irrealismo. O problema não é a personagem estar sexualizada. O problema é a personagem estar vulgar. O problema é a personagem estar me tirando de uma realidade. Vamos dizer assim, nós estamos acompanhando uma série e do nada tem a Nami assustadoramente desproporcional. Um peitão, um bundão colado. Do nada, assim. É irritante. Esse valor erótico, quando não bem aplicado, ele desvirtua a série, ele invulgariza a série. E esses são os verdadeiros problemas de uma sexualização. Porque o erotismo per se já existe antes da Grécia. Existem textos gregos, cártagos, falando sobre erotismo.
até mesmo em regiões, poxa, eu não sei se é faliceias, né? Mas enfim, mas naquelas regiões, né, do Oriente Médio, onde se existia erotismo. O erotismo não pode ser enquadrado como algo substancialmente ruim, pronto, acabou. É porque, geralmente, quando o fanservice é implementado, ele é gratuito. Ele é gratuito, ele não tem funcionalidade, ele não tem finalidade, além de agradar eroticamente. O ser humano sabe que o vetor putaria não é bom. Ele sabe que essa finalidade plena, sexo ou atração sexual, é um valor chulo, baixo e que não deve ser apreciado. Isso sim faz com que a gente pare e pense na série como por que esses problemas estão sendo evidenciados. Entendem? Então, eu não sei como o rapaz aqui vai discorrer isso, mas o erotismo jamais há de ser enquadrado como algo ruim porque é ruim. Só que a gente tem que verdadeiramente enquadrar o que faz isso ser ruim ou não. Porque se for entrar na discussão de irrealidade ou realidade, nossa, essa personagem não existe, olha como ela é desproporcional. Dane-se, né? O Hulk também é desproporcional, pô, não é isso, né? Óbvio que não é isso. E quando fazem uma sexualização de um personagem masculino, não é porque o cara tá com o peitoral pra fora, assim, ó, pum. Não, não é isso. Um homem, pra estar sendo sexualizado, ele tem que ter todo um valor romântico por trás e tal. Tem muito mais acervos externos para uma sexualização masculina do que uma sexualização feminina. Que geralmente é só botar peito e bunda, que é o homem, ele tem um valor mais objetivo nas suas contemplações e confabulações sexuais. Por isso que a gente consegue relatar com maestria quando tem uma sexualização feminina. Nossa, que corpo irreal. Dane-se o corpo ser irreal, meu amigo. Isso não é um problema pra série. Corpo irreal tem de masculino também. A questão é de justamente ser uma coisa gratuita, irrisória, vulgar, desnorteante. Eu tô vendo uma série do nada tem isso. Entendem meu ponto? Eu espero que vocês tenham entendido porque ninguém tá falando nada. E Igor, é porque, tipo assim, né, essa imagem aí no vídeo não tá ajudando muito. eu tirei já. Só tá pouco. Não está auxiliando. Gata, tá? Achar isso. Mas aqui vai uma pergunta. Se o fanservice é algo tão ruim, por que Kill la Kill é tão bom? Oxi. Kill la Kill é um Eu não dos gosto de únicos anime ecchi que se diferencia totalmente de outros do mesmo gênero. Em primeiro lugar, ele evita a estrutura padrão de harem, que basicamente consiste em um garoto sendo exposto à nudez de várias mulheres ao mesmo tempo. Ao invés disso, a protagonista é Isso é uma uma merda garota, mesmo. e todos os personagens De novo. De novo. O harém é quando o homem é exposto como é que é? O homem é exposto a várias nuas? evita a estrutura padrão de harem, que basicamente consiste em um garoto sendo exposto à nudez de várias mulheres ao mesmo tempo. Um garoto sendo exposto a nudez de várias mulheres ao mesmo tempo. Isso aí é uma estrutura do harém, não é o harém. O harém nunca vai ser isso. O harém é se expor à nudez. Não, o harém é ter mulher. Ou o harém é ter vários homens. Ou Não é, tipo, a estrutura tudo bem, eu entendo o ponto dele. A estrutura de anime geralmente é isso mesmo. Mas o harém em si nunca pode ser definido por esses horizontes. Ao invés disso, a protagonista é uma garota, e todos os personagens, que não são poucos, são utilizados para o fanservice. Isso São poucos, são 15. inclui homens e mulheres. Entretanto, talvez a diferença mais marcante em Kill la Kill é como o fanservice está interligado à trama principal, transformando roupas vulgares em momentos chaves para a narrativa. Kill la Kill faz isso mostrando que as roupas dão poderes sobre-humanos aos personagens, e é justamente por conta dessas roupas serem tão sexualizadas que o anime faz uma crítica à indústria da moda e ainda por cima faz uma alegoria a governos totalitaristas. As roupas aqui são utilizadas para criticar os preconceitos de expressão de identidade. As suas roupas definem quem você é. A líder e a vilã da série, Ragyo, força os personagens Smash.
a Pera aí. realizar performances sexualizadas ao obrigá-los, literalmente, a vestir suas criações. Ela usa controle mental para transformar humanos em marionete, buscando assim conquistar o mundo. Tudo isso com o propósito final de transformar humanos em fontes de energia para alienígenas. Anime. É um pouco complicado explicar como que o La Kill transforma o fanservice em algo completamente positivo, por isso eu tenho que te contar um breve resumo sobre sua história, seus personagens e sua trama. A personagem principal se chama Ryuko. Ele vai fazer uma tangente enorme aqui. Enorme, enorme, enorme. Essa tangente. Gente, e depois eu que sou prolixo, né? Eu acabei de comentar tudo aquilo. Ah, vamos lá, né? Ela é uma adolescente sem propósito na vida que está investigando o assassinato de seu pai, na 1.5x? esperança de vingar a morte Bora. dele. E ela acha que assim encontrará um propósito na vida. Sua única pista a leva a uma academia escolar bem estranha, que tem uma hierarquia mais estranha ainda, liderada pela presidente do conselho estudantil, a antagonista Satsuki, filha de Iragyo, a vilã da história, que distribui uniformes escolares especiais para seus seguidores mais leais, chamados uniformes Goku, dando habilidades especiais como velocidade, força, virilidade, etc. A série apresenta Satsuki como uma líder autoritária, mas a verdade é que Satsuki não gosta muito da ideia de usar roupas para transformar Basicamente, ele usa isso como elemento da história. Fim. Como eu disse. Como eu disse, erotismo, per se não pode ser dito como ruim ou bom, porque há de ser decorrente da história. É um valor que está atrelado à experimentação, experienciação hermenêutica de quem está consumindo aquilo, de quem está experienciando aquilo. Então, quando tem uma história Ô, contando Igor, com fala aí do erotismo, Great, cara. eu ia citar agora, quando a gente tá tendo uma história dentro, junto com o elemento erotista, erótico, desculpa, óbvio, é fácil demais de você escrever ruim, cara. É muito. Quantos quilhões, quilômetros e quilômetros de exemplos mal feitos de eti. Mas aí tem alguns que são bons. O O'Great é um gênio. O Meu O'Great herói! é um gênio, um gênio. Olha, olha, eu posso até pegar uma imagem aqui, colocar na live, dele imitando. Maior? Vai cair? Vai cair a live. Cadê? Maior Trinity é muito bonito. Ai, meu Deus. Páginas bonitas. Cadê páginas? Um pouco off-topic aqui. Queria fazer uma pequena pergunta a você, pessoa. O que achas, assim, né, porque eu estou curioso, o que achas de Tenjo no Tenge? Fora a arte, assim, no núcleo narrativo. Cara, eu tô sem hashtag, não acredito nisso. É... Rapaz, tem jogo no Tengen é bom, tá? Eu acho interessantíssimo. Fora o núcleo narrativo, como assim? Curioso. É, no caso, eu sempre escuto de colegas próximos que Tenjo no Tenge começou interessante, mas o protagonista é um grande problema para a obra. E a reta final ela pega certos elementos e deixa muito flanderizados. Então, eu pessoalmente não costumo não falar bem de Tenjo no Tenge. Eu não sei dizer. Eu tô querendo saber assim, né? Eu não sei dizer se flanderizar é a palavra certa. Mas que ele simplifica as coisas em prol de uma mensagem mais objetiva, ele faz. Tenjo Tenge, Hum. pra mim, ele explora muito a visão que tá mais evidente, assim, dos textos ali abonados. Mas isso pra mim não quer dizer que é ruim. Na verdade, ele é muito criativo nisso. O universo, né? Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui só uma cena do nosso querido O Great pra falar Oh my god! para falar-vos de como esse cara é bom. Tipo, the tiger is after Mrs. O'Hara. The stud aberration born from the streets of my love. This tiger that burns uncontrollably with the flames of jealous is I named Kako, the tyrannical tiger. Aí aqui nós temos pô, o tigre nu, o tigre como ele foi concebido a existência de fora de sua casca, apenas o seu esqueleto. Temos a sacola, né? O tigre nasceu da sacola da inveja.
E a Hanekawa, nua também, só que ela tá em carne. Significa que ela já nasceu. Ela não é apenas uma concepção, ela não tem apenas um esqueleto, enquanto o ser sim. E ele aproveitou pra fazer o Etizão. Aproveitou pra fazer a Hanekawa explodindo os seus seios. Mas assim, em nenhum momento quer dizer que isso é ruim. Isso é apenas uma característica do traço do All Great, sabe? Além de. E uma coisa que Faltou eu. autoral. Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês que. Ah, Igor, por que que eu deveria dizer que esse Eti é bom e que ele não me distrai? Aqui vem um ponto. O Scott McCloud, ele disse uma vez que muito detalhe faz você focar as atenções. Poucos detalhes faz com que você espaceie as atenções. No livro de Como Criar Quadrinhos, ele se desenha de maneira extremamente simples, porque ele falando não é importante, e sim o que ele fala. Tem até uma cena que ele coloca super realista, ele se coloca super realista. E ele, nessa sequência de super realismo, hiperrealismo, né? Ele viu, você quase não prestou tanta atenção assim no que eu estou falando, porque você está prestando atenção em mim. E essa expressividade é mais objetiva e a expressividade, né, suavizante é mais subjetiva. E o que ele quer dizer com isso? Que objetivo e subjetivo não são antagônicos, eles são gangorras. Quando o Great usa uma arte hiperrealista, entre aspas, realista, né? Não é realista, uma arte mais objetiva, mais caprichada, com simbolismo, ele está causando esse sentimento complexo na sua leitura. Quando você vê esse erotismo tão arrojado, da pressão dos braços da Hanekawa nos seios, as curvas, até mesmo o osso da pelvis dela descendo no seu quadril, você vê, você tem esse sentimento, caramba, que coisa, eu estou tendo uma plasticidade muito forte a essa arte e o simbolismo dela. Isso também é escrita, gente, não é só gratuidade. Fiquem ligados para as próximas aulinhas. Meu gato tá batendo na minha porta aqui, sacana. Humanos em fontes de energia para alienígenas. No caso, ela não gosta da ideia da mãe dela. Então, desde o início, a Satsuki sabe que poderia ajudar Yuko, a protagonista, a conseguir seus objetivos. Mas ela se recusa a fazer isso porque é um anime e precisa de conflito. Mas ela aceita ajudar a protagonista caso a Ryuko vença todo o corpo estudantil. E, infelizmente, a protagonista é derrotada na primeira batalha, mas logo depois ela descobre uma roupa que lhe concede poder ao beber seu sangue, chamada Senketsu. Senketsu é mais forte que os uniformes Goku, permitindo que a protagonista vença seus oponentes e confronte a líder da escola. Tá, até agora deu pra notar que a principal temática de Kill la Kill gira em torno das roupas serem usadas como forma de oprimir uma sociedade, não é? Satsuki deixa isso bem explícito quando faz um discurso para a escola. Ela diz: o medo é liberdade, subjugação é libertação e contradição são verdades. Vocês são porcos em roupas humanas. Se você achou essa frase parecida com a crítica de George Orwell a governos autoritaristas, então você deve ter entendido qual é a mensagem que Kill la Kill está querendo passar. A expressão porcos em roupas humanas é fundamental para compreender o contexto gigantesco de Kill la Kill. Essa expressão fala como as roupas usadas pelos estudantes funcionam como uma espécie de camuflagem, pois escondem suas verdadeiras identidades por trás de Ah, curioso Fala oi, esse fala tipo de oi. visão. Ó, gatinho fofo. Gente, problemas técnicos. É, o gato Pronto está já. próximo. É o gato. Gato é muito fofo, velho. Curioso esse vídeo que me pagou. Twilight Princess aí. Espera aí aparecer, viu? Voltei.
Bichinho. Vocês viram aí meu gato em primeira mão. De um espetáculo cheio de fanservice, uma espécie de fantasia. Já falamos de como as pessoas estão mais interessadas em fantasias do que em soluções práticas nesse canal. Voltando àquilo aqui, os uniformes escolares japoneses Quê? flagem, pois escondem suas verdadeiras identidades por trás de um espetáculo cheio de fanservice, uma espécie de fantasia. Já falamos de como as pessoas estão mais interessadas em fantasias do que em soluções práticas nesse canal. Voltando àquilo aqui, os uniformes escolares japoneses Ora. são uma representação dos uniformes militares, transformando os estudantes em uma espécie de soldados. Isso também se estende à roupa sexualizada que serve para fanservice, tudo sendo uma metáfora enorme explorada ao longo da série. Claro, o objetivo da trama é questionar sobre o significado de ser humano sem o uso das roupas, explorando essa questão por meio do fanservice. Você ainda é um objeto sexualizado sem suas roupas? Claro, Kill la Kill não simplesmente solta essa bomba na sua cara e vai embora. Para fazer isso sem acabar caindo como um anime que usa fanservice de forma ridícula, Kill la Kill usa uma perspectiva diferente. Aqui vai uma pequena aula sobre narrador para vocês. Toda obra tem um narrador, ou seja, uma pessoa que conta uma história. Esse narrador pode ser Mentira. Yo. Toda obra do narrador? Pé. Mentira. Tem obras que simplesmente acontecem. Plasticamente. Sem ninguém narrando. Você quer um exemplo? Escultura. Quem é que tá narrando escultura? Quem é que está narrando um solozinho de guitarra? O guitarrista? Quem está narrando a cachoeira, Otis? Deus? primeira, segunda ou em terceira pessoa. Por regra, narradores em primeira pessoa têm um viés. Quando você lê um livro que conta a história náutica de um personagem, você tende a se identificar mais com ele, pois está limitado a uma única visão de mundo. Agora, quando o narrador é em terceira pessoa, você tem uma visão mais ampla e consegue Terceira pessoa não é tu. Tu é segunda, meu irmão. Tu é segunda pessoa. Ah, tá maluco, pô. observar diferentes opiniões dentro de uma história. É claro que isso tem exceções. O jogo The Last of Us Part 2 utiliza o narrador em primeira pessoa, mas consegue te mostrar dois pontos de vista diferentes. Você pode traduzir narrador por câmera, tá bom? Nesse caso, a câmera que acompanha a Ellie tecnicamente Eu já entendi o ponto. Pé. Errou. Errado. 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 Pé. Você foi enganado. Narrador e câmera são coisas diferentes. Câmera, geralmente. Aí eu boto aqui uma grande majoritária. Geralmente câmera é protagonista. E ele falou aqui, não, já não. Ah, tem narradores que não são protagonistas, né? Que não é o eu, é a segunda pessoa, terceira pessoa, mas ele botou segunda pessoa, não sei porquê. Mas aí você pode pegar, por exemplo, Pum Pum. Pum Pum, o narrador fala os sentimentos do Pum Pum. Pum Pum nunca abertamente abriu a boca pra falar, né? É sempre o narrador parafraseando os sentimentos do Pum Pum. Mas o narrador é o Pum Pum ou não? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Existe uma separação. A câmera, que é o Pum Pum, não é o mesmo narrador. E o narrador fala sempre do protagonista. Então são funções e naturezas diferentes. É bom ter cuidado com isso. a mesma que a da Abby, mas são duas histórias diferentes em primeira pessoa. Enfim, essa explicação rápida é pra mostrar que geralmente a maioria dos animes ecchi usa o narrador focado apenas em um personagem. É como se a câmera estivesse olhando Vai pro mundo como pegar o protagonista DXD, vê o velho. mundo. Mas É porque é um eti mal feito, né? no caso de Kill la Kill já é diferente, porque aqui a câmera não é sobre as lentes de como a protagonista vê aquele mundo estranho, mas sim de como uma multidão anônima vê a história se desenrolar. Como espectador, você se torna parte dessa multidão e tá literalmente imerso na narrativa, testemunhando todos os eventos sem muito viés. Essa abordagem distingue Não sei se você tá correto nisso não, tá? Mas, enfim. Kill la Kill, proporcionando uma experiência única em relação ao fanservice em comparação com outros animes do gênero. Nós ainda falaremos como esse uso narrador ou da câmera impacta diretamente a história e seu fanservice mais à frente. Continuando. É bem interessante como a série vai desafiando os conceitos do fanservice tradicional. Satsuki, por exemplo, diferente da maioria das outras garotas que são expostas por zero E bilíngue, ele sabe inglês. razão nos animes, abraça sua nudez. Ela declara que, pra cumprir suas ambições, você não pode ter vergonha nem hesitação, mesmo que isso signifique expor seus seios. Isso é basicamente um tapa na cara da Ryuko, a protagonista, dizendo que ela precisa aceitar o seu traje e a sua forma exibicionista para se fundir totalmente com ele e alcançar o poder máximo. Claro, isso, em primeira instância, parece uma metáfora ao estilo coach motivacional, dizendo que você precisa dar tudo de si para conquistar seus objetivos, nem que para alcançar eles, você tenha que andar pelado na rua. Mas o ponto não é esse. Aqui é o momento onde a série está te perguntando mais uma vez: quem é você sem suas roupas? Suas roupas definem sua sexualidade? Elas Não, a série não tá perguntando pra mim, cara. Essa coisa de. Essa coisa de. Toda a série
tem Hiper- valores interpretativos. Hiperinterpretação? Sempre os valores interpretativos hermenêuticos da série estão falando com o eu lírico, que é o cara que tá acompanhando, sabe? Não, isso não é necessariamente uma verdade. Isso pode ser uma pergunta erística que você faça, mas não é verdade, assim. Essas roupas me definem quando vê tem uma porrada do caralho acontecendo. E você não vai interpretar essa porrada? Porque, na verdade, você vai ter que prestar atenção nessa... Lembrando, artes são polissêmicas. Elas podem ter muitos vetores. E tem muitos vetores. Mas não é exatamente isso que ela está... As suas roupas te definem? Ela está falando sobre minha cultura? Ela está falando sobre... Tá falando sobre isso? Não. Ela está falando sobre esforço, sobre determinação. Está falando sobre justamente a minha casca externa e minha casca interna. Quando eu digo casca interna, existe, sabe? O ovo, sabia que o ovo... Essa aí o Altos talvez saiba, hein? Vou pegar vocês no pulo, hein? Ah, casca interna, kkk. Se você tira a primeira película, o ovo ainda tá dentro de uma... Esqueci o nome daquela celulose desgraçada. Mas o ovo fica com a película. Se você não tira essa película, o bolo fica com gosto de ovo. Quem faz bolo sabe dizer. Mas enfim. Eu só tô sendo prolixo agora. Eu entendo. Eu falo. A questão é que as suas roupas te definem. Não é isso que a obra tá perguntando, tá? Não mesmo. Tanto que a Satsuki e a Ryoko, nesse momento, elas não são elas. São elas ansiando algo. Aumentando seus atributos em uma luta. Então, tipo, elas de fato não estão definindo elas mesmas agora. Elas estão se acoplando a um serviço, sendo serviente a um serviço para que elas consigam o seu objetivo. Então elas não estão, elas estão num momento de transição. Elas definem seu gênero, elas definem você. Lembrem-se, Seu a discussão de Kill la Kill é voltada para roupas, então ela vai usar a exibição de corpos seminus como forma de criticar essa própria exibição. É assim que essa série subverte o fanservice. Mesmo que personagens como Satsuki tenham corpos absurdos e sexualizados, a mensagem que ela e o fanservice como narrativa transmitem é de desafio ao estereótipo da sua própria roupa, mostrando que sua roupa não te torna, ou ao menos não deveria te tornar, apenas um objeto de desejo. Então quer dizer que a série é sobre empoderamento feminino? Não. Kill la Kill se concentra muito nos preconceitos envolvendo a sexualização feminina, mas isso não significa que a série deixe a sexualização de corpos masculinos de lado. Embora essa sexualidade acabe sendo bem fraca, já que no fim, sensualização Eu acho que esse cara tá em outra framework, sabe? Tipo, tem uma frequência aqui, tem Kill la Kill com outra frequência, e esse cara acha que tá dentro, mas não tá não, velho. É aquele demais, caso, tipo, pô, custa nada eu fazer mais associações aqui, sabe? Tá muito na cara o que tá escrito, tem mais alguma coisa aqui pra dissecar, né? corpo masculino só torna a performance patética para dar risada. Isso não é culpa da série, é que realmente se você sexualiza corpos masculinos demais, acaba ficando escrachado. Não procure lingerie de homem no Google. O anime Food Wars, por exemplo, tem uma cena bem emblemática onde alguns homens e uma mulher comem uma deliciosa comida. Para representar a sensação do quão bom é a comida, o anime te joga para uma imagem ilustrativa da sensação que os personagens estão tendo ao sentir o sabor daquele prato. Os personagens são representados sem roupas, como se estivessem tendo uma espécie de orgasmo. Nessa cena, tanto os homens quanto as mulheres são sexualizados, mas a sensação que você tem é de que os rapazes estão sendo ridicularizados, enquanto a mulher está sendo mesmo sexualizada. A intenção da cena é usar o Aí tu é atraído por homem pra saber isso aí, pô? Eu sei lá, cara. Não. E eu sei lá, pô, eu sou atraído por homem pra saber se isso é piada ou não, porra. E eu sei lá, irmão. Eu Eu não gostava sei. muito. Eu não sei, Waltz. Eu não sei se tá sendo isso aí, não. Eu não sei, pô. fanservice de Cara, forma equivalente para Assim, né? Deixa quieto. Deixa quieto. ambos os sexos, mas a nossa percepção é bem diferente. Homens, me digam se os personagens de Free não parecem ridículos pra vocês. Enfim, voltando a Kill la Kill, a série utiliza os mesmos tipos de corpos ideais vistos em Food Wars e Free, levando-os a seus extremos. A representação e a Não. Pô, Extremos? subtrama do personagem Gamaguri, no entanto, é bem interessante, porque ele também passa por um processo onde ele é primeiro um pouco em roupas humanas, daí ele se transforma, encontrando paz em estar nu e sem vergonha nenhuma disso. Só que ele é a nossa perspectiva masculina sobre esse processo. Vamos lá, me acompanhe. Gamaguri é introduzido como o primeiro personagem no primeiro episódio de Kill la Kill, já sendo destacado como sendo o professor. E Gamaguri Vai ficar. é muito poderoso dentro da obra. Além disso, ele é visualmente retratado como forte e masculino. Embora personagens musculosos não sejam identificáveis para a maioria dos consumidores de anime, ele representa um ideal de masculinidade, ao estilo Como assim? Pô. Aí tu falou besteira.
poderoso dentro da obra. Além disso, ele é visualmente retratado como forte e masculino. Embora personagens musculosos não sejam identificáveis para a maioria dos consumidores de anime, São, sim. ele representa um ideal de masculinidade ao estilo Toda série vai entrar no universo de idealização, de identificação, e nunca vai ser identificação por identificação, cara. Não tem isso. Identificação por identificação é algo até que você deveria ter problemas. Cuidado, porque é um mundo que não existe, né? É um universo ficcional. Só vai trabalhar com o mundo das ideias. Kratos, ser forte, ser incrível, durão, também já falamos um pouco sobre isso aqui no canal. Mas é interessante notar como Kill la Kill utiliza o Gamaguri como uma espécie de voz estereotipada masculino. Ele é um homem rígido e trata as pessoas assim, ensinando a elas o que é certo e o que é errado. Na verdade, ele mesmo se trata dessa forma. Disciplina é um dos muitos estereótipos ligado à masculinidade. E obviamente, Gamaguri é diretamente ligado à disciplina. A forma como o anime decide mostrar que ele é um homem disciplinado, viril e macho, é por meio de seu uniforme, que assume uma estética BDSM. O uniforme tem dois estágios. O primeiro é o masoquista e o segundo é o sadismo. No estágio masoquista, Gamaguri é visualmente retratado como um parceiro submisso em uma cena BDSM, com uma mordaça de bola e a necessidade de ser punido, entre aspas, para avançar para o segundo estágio. Quando Ryuko, a protagonista, recusa atacar ele, negando a punição, o Gamaguri usa os chicotes ocultos do uniforme para se punir, demonstrando autodisciplina. Um homem de verdade deve ter controle de seus próprios desejos. Quando o poder atinge o seu ápice, o uniforme muda para a segunda forma, onde Gamaguri assume o papel de dominante, utilizando os chicotes para punir seus oponentes. Ok, até agora essas referências visuais foram apenas truques narrativos para chamar a atenção e criar um espetáculo, um fanservice. Então, o que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso é como isso é usado para desenvolver o personagem do Gamaguri. Quando ele é derrotado pela personagem principal, ele é forçado a enfrentar o fato de que ainda é um porco em roupas humanas. O que isso significa? Significa que ele não é um homem de verdade. Ele foi derrotado, subjugado, por isso ele é indesejável como um homem, pois um homem deve ser rígido, imparável e invencível. Depois de falhar como general e como um homem, ele fica nu, envergonhado e com lágrimas escorrendo pelo rosto, prestes a cometer seppuku, um suicídio ritualístico japonês, como forma de pagar por seus pecados. Mas Satsuki sai da névoa e o impede. Daí vem o papinho de coach, onde ela fala com o personagem e também com o público masculino, que o custo da derrota não é sacrificar a vida ou a masculinidade, mas sim aprender com o erro e se tornar mais forte. E depois desse momento na história, Gamaguri nunca mais é retratado como menos homem do que era antes de sua derrota. Na verdade, ele é retratado com ainda mais masculinidade que antes, lutando contra os alienígenas com as mãos nuas. E de novo, a questão da nudez é muito importante aqui, pois abraçar a nudez é um simbolismo. Você se lembra da pergunta que o anime faz a todo momento? Se as roupas definem quem você é? Então, nesse caso, podemos converter a pergunta para: a sua visão de masculinidade ideal é definida como? Sendo submisso ou dominante? É claro que a subtrama de Gamaguri é humorística, sim, mas ela não é degradante. A narrativa cria proximidade ao explicar as motivações do personagem, tratando Sua pergunta foi muito idiota, mas você fez uma ótima análise do Gamaguri. sua dor e vulnerabilidade com seriedade. Dessa forma, a sua representação ganha mais proximidade com a gente, os espectadores. Na realidade, Kill la Kill tem essa mania de quebrar seus personagens e depois reconstruir eles, ainda mais fortes do que antes. Ryuko e Satsuki simbolizam dois caminhos para a feminilidade, por exemplo. Satsuki representa o ideal tradicional japonês de feminilidade, sendo vista como intocável e pura. No entanto, o anime busca subverter essa imagem ao mostrar que, apesar de ser o ideal, ela também é prisioneira desse conceito. Para se libertar, Satsuki tenta destruir o sistema que a força a desempenhar esse papel. Seu objetivo é usar o símbolo da pureza feminina contra sua mãe, Eragyo, a verdadeira vilã. Só que a mãe dessa menina, a principal antagonista, é a personificação do autoritarismo, obrigando literalmente os personagens a vestirem roupas. Seu poder sobre Satsuki é evidenciado quando ela domina em um ritual de purificação, entre aspas, subjugando a própria filha. Satsuki demonstra desconforto pela primeira vez ao ser aceitada pela sua mãe, mas aceita isso como parte de sua estratégia. Faz tudo parte de um plano, né? Pena que mais tarde, a Satsuki é derrotada pela mãe dela e é presa em uma gaiola, pendurada no teto, nua. Agora vem uma das cenas mais estranhas do anime. Presa na gaiola, a Satsuki não pode rejeitar o toque intrusivo de sua mãe. Mas, na segunda vez que a mãe dela faz isso, a Satsuki não reage, porque é como se, simbolicamente falando, a personagem não precisasse mais bancar o ideal feminino. E logo depois disso, ela sai da gaiola e é libertada. Claro, essa cena grotesca da Satsuki na gaiola é enquadrado como fanservice, mas a narrativa não corrobora com essa ideia, pois o Claro. personagem Gamaguri expressa total repugnância pela imagem da Satsuki acorrentada, responsabilizando o espectador. Ou seja, se você achou isso aí sexy, o problema é seu, isso daí é simplesmente repulsivo, e a série está te mostrando isso. É aqui onde entra aquela velha questão da câmera, lembra? Se o narrador acompanhasse a visão da mãe da Satsuki, provavelmente você veria isso como sexualizado, mas o narrador não é fixo em um personagem, o narrador é solto e vê as coisas de uma forma ampla. Por isso você, como espectador, consegue observar que o fato dela estar pelada não é algo excitante, é algo repulsivo. De qualquer forma, durante o anime, vemos como a Satsuki passa de uma mulher que tenta seguir um ideal feminino para uma mulher forte que não precisa mais de um traje para protegê-la. Sim, ela fica nua. Mas a subversão da performance feminina por Satsuki não é o último que acontece. Essa subversão também acontece com a Ryuko. Desde o início de Kill la Kill, Ryuko busca um propósito, focando na vingança de seu pai. No episódio 18, nos é revelado que ela é a segunda filha de Iragyo, a principal vilã, e ainda é meio alienígena. Saber a sua origem e que ela é fruto de pessoas tão ruins abala sua autoimagem. Ela começa a se enxergar como um monstro maligno. Depois disso, acontece muita maluquice que apenas os animes mais estranhos conseguiriam passar. Temos a vilã entrando na mente da personagem principal e manipulando ela para vestir o tal do traje que é um vestido de noiva, que simbolicamente representa o ideal feminino.
Daí vem uma cena estranhamente sexual, onde teoricamente a Ryuko, ela tá explorando a masturbação, ou sei lá. Do nada, uma outra personagem, amiga da protagonista, entra na mente dela, fala umas palavras motivacionais, coach quântico, e voa lá. A Ryuko volta pro mundo real por conta do poder da amizade, ou sei lá o que. Sim, eu sei, anime não é pra qualquer um. No fim, a Ryuko rasga o seu vestido de noiva e começa a chover sangue pra tudo que é lado. Embora ela fique nua, o ato não é sexualizado em si. É uma cena muito mais simbólica do que um fanservice totalmente escrachado. Depois disso, ela volta com um uniforme ainda mais legal. Só que sem se importar de mostrar o seu corpo ou não. Ela se libertou, roupas não definem quem ela é. Claro, a maioria da humanidade ainda tá sendo escravizada pela roupa. Por isso a protagonista veste todos os uniformes que dão poderes e fica ainda mais poderosa. Ao estilo Power Ranger. Ela vai pro espaço, vence a vilã e a humanidade é restaurada ao seu estado natural. Todos ficam nus, nua em queda livre. A protagonista é amparada pelo restante de seus amigos e familiares. Aqui é onde Kill la Kill finalmente cumpre seu papel, utilizando a sexualização de personagens para justamente subverter esse ideal. Ao cair dos céus, Ryuko é prontamente recebida sem constrangimento, indicando uma mudança na perspectiva da nudez. Ao acordar cercada por gente pelada, Ryuko e os outros não demonstram vergonha. Nesse caso, a série argumenta que, debaixo das roupas, toda a humanidade está igualmente nua e deveria abraçar essa verdade. Nesse caso, Kill la Kill diz que a nudez não é inerentemente sexual, mas sim a forma mais universal do corpo humano. E isso, colegas, é fanservice de verdade. É utilizando a sexualização de personagens para adicionar na trama. Food Wars, por exemplo, também faz. Ele fez uma boa análise de Kill la Kill. Só que, infelizmente, a finalidade dele é muito estranha. Isso sim é fanservice. Mas quem é o fã e quem é o fã e quem é o serviço? Quem é a referência? Ora, isso sim é erotismo. Isso sim é sensualidade. Sabe? Tira, sai. Termo idiota, cara. Termo idiota. O guarda-chuva, o termo guarda-chuva, fanservice, não convém. Porque não tem nada a ver. Isso sim é fanservice. Não, pô, isso sim é erotismo. Pô, eu lembro do Alexandre só usando o termo eti, né, cara? Eti. Quando eu cheguei pra falar com ele, né, Noite artístico. eti artístico. Caraca, pô. E ainda tem que ser o carioca, tá? Eti artístico. Aí eu falei, erotismo, né? Pronto. Parece até que caiu uma nuke na discussão, assim, sabe? Pô, galera, vamos. Palavras existem para serem usadas, mas aí, né, eu vou aproveitar que tá de madrugada aqui, só quem me acompanha de verdade me acompanha. Fui falar que o Jovem Nerd foi cringe, né? Caramba, o que esse podcast deve ser cringe não tá escrito. Ai, você fala que nem o Michel Temer. Ai, você fala que nem 1800 e ele que é cringe. Você não sabe nem o que é o termo cringe mais, né, o seu animal? Ora, tem a versão tanto ao português quanto ao inglês, pelo visto. Ser embaraçoso o uso de palavras eloquentes, denotativas? Quantos anos de literatura você tem para simplesmente acreditar que por um uso ou outro de palavras mais não odiernas faz com que eu seja cringe? Nossa, isso aqui está azedo, isso aqui está ogerizando a comida. Nossa, que cringe. Como assim que cringe? Não é cringe, cara. Existem situações que pode parecer cringe. Teve umas, olha só, Waltz, o Facicani, ele estava criticando o Palmeiras. Aí ele usou assim: acontece que o Palmeiras está num platô de previsibilidade. Aí é cringe. Aí achei cringe, porque o Palmeiras está repetitivo. O Palmeiras está toda hora sem se reinventar. O Palmeiras está em um platô de previsibilidade. Que isso, cara? Que isso, cara? Existem circunstâncias que um uso rebuscado de palavras não fazem sentido. E aí torna embaraçoso. Enfim, né? Queria dar esse disclaimer aqui, porque infelizmente o Twitter é rodeado de abutres. E eu quero falar para quem me acompanha. Muito obrigado você que está às 2 da manhã aqui, nessa sexta-feira, me acompanhando nessa live de reações. Amanhã vai ter mais. E não acabou o vídeo não, tá? Calma. Faz isso mais ou menos bem, já que seu propósito é ser Entendi o ridículo ponto. e não sexual, mas com certeza não dá tanto espaço para a interpretação quanto Kill la Kill. Então o ponto principal é que, pra gente salvar o nosso cinema, por exemplo, podemos fazer esse fanservice, só que com propósito. Veja, querendo ou não, a nudez é algo que impacta. Cara, era só abrir um livro, erotismo. Era só abrir um panfleto. Erotismo.
Pra salvar o cinema a gente precisa saber usar histórias. Tudo Uau! bem, né, Igor? Precisa de um pouquinho de tato, assim, pra fazer erotismo. Precisa de um Tem, tato pra realizar isso aí bem feito. tem. E aí eu vou dizer outra coisa. O que é que tem a ver salvar o cinema ocidental usando Kill la Kill? Kill la Kill salvou o quê, meu irmão? Kill la Kill salvou o Japão agora? É isso que você tá querendo dizer, então. Salvou. Não, Kill la Kill salvou o Japão, salvou o mundo. Né? O Ocidente precisa disso aqui pra salvar o cinema. Kill la Kill salvou alguém? Que porra é essa? Muitos espectadores. É O um ponto apelo por dele, atenção. O efeito colateral é ruim, que no caso rapidinho. é a ridicularização ou a objetificação. Mas se o Ok, fanservice servir a um propósito narrativo, ele utilizou uma se o fanservice, tangente. só que com um propósito, veja, querendo ou não, a nudez é algo que impacta muito os espectadores. É um apelo por atenção. O efeito colateral é ruim, que no caso é a ridicularização ou a objetificação. Mas se o fanservice servir a um propósito narrativo e não apenas para estar lá, então provavelmente será uma boa cena. O caso é aí fazer uma coisa ruim só lançando Tenet 2. Mas até agora, nós vimos como o fanservice pode ser usado da melhor forma possível. E até agora, vimos que para isso ser feito, os escritores dessas obras com erotismo não podem ser qualquer um. Ele Com todo sabe. respeito, mas eu não acho que Kill la Kill é exemplo do melhor fanservice bem usado não, tá? Ele sabe o termo. Mas que calhorda. Ele sabe o termo erotismo e não conhece que isso existe há milênios. Cara, na moral, vou salvar aqui o. Ai, ai. Vou salvar o universo cinematográfico ocidental. Façam putaria, só que bem escrita. Eu fiquei com preguiça gigante agora de responder esse vídeo, não é possível, pô. Uma preguiça enorme, enorme. Infelizmente, nós sabemos que existem mais autores ruins do que autores bons no mundo. Então é óbvio que vai existir fanservice com o único propósito de satisfazer adolescentes. E isso é óbvio, Pera com aí. consequências bem ruins. Eu sou uma garota, Com consequências. e o anime faz eu me sentir desconfortável e insegura sobre meu próprio corpo. A maioria das vezes é por Esse conta vídeo dos não estereótipos das acabou? mulheres nos animes, Não. que simplesmente querem mulheres com peitos gigantes e que fazem personagens com peitos irrealistas. Exemplo, a maioria dos hentais. Um dos grandes problemas da mídia como um todo. Aí lá vem aquele Pera, comentário que eu vou ter que fazer aqui, gente. Perdão. Ai, gente, é uma pressão muito grande. Olha, eu olho para esses corpos irrealistas e projeto neles. Caramba, eu me sinto muito insegura porque eu não sou assim. Não importa. Parabéns. Você não é assim? Você tem inveja desse corpo? Seja. Não é? Passar bem. Passar bem. Você acha que eu não olho pro Real Madrid e fico pensando, porra, eu queria ter 14 Champions? Não tem? Trabalha pra ter. Acabou. Acabou, irmão. Não tem o que fazer. Eu olho pro Ian Somerhalder e falo, caraca, esse maluco é o cara mais bonito da história, bicho. Eu vou fazer o quê, pô? Vou chorar. Esses animes que retratam mulheres de maneira objetificada me maltrata, porque eu não sou assim. Se você fosse assim, você deixava? Entende? Que coisa, que papo invejoso. Se você fosse assim, você deixava então. Eu me projeto nas garotas e as garotas simplesmente não retratam o que eu sou. Individualista. Isso é retrato ególatra e invejoso. Não é uma resposta certa. Já discorri anteriormente, aqui nessa própria reação, que se você quer ter uma boa discussão prejudicando, né, negativando o uso do eti, é justamente o eti, né, o uso do erotismo, é justamente quando ele está mal feito, gratuito, vulgar, desnorteador, sabe? Tudo bem, objetificando. Esse negócio de objetificação ou não, dentro do roteiro, gente, vai ser outra discussão. Mas esse comentário de nossa, corpos irrealistas. Ah, não! Corpos irrealistas, não! Eu não sou esse corpo irrealista, é porque papinho furado, furado, furado. Todo com certeza é a sexualização das mulheres. Isso faz as meninas se compararem e
É por conta dos estereótipos das mulheres nos animes, que simplesmente querem mulheres com peitos gigantes e que fazem personagens com peitos irrealistas. Exemplo, a maioria dos hentais. Um dos grandes problemas da mídia como um todo, com certeza, é a sexualização das mulheres. Isso faz as meninas se compararem e, por conseguinte, se sentirem seguras. E os rapazes começam Que por conseguinte se sentirem inseguros. Insegura de quê? Que um anime vai tirar o quê? O quê, cara? O quê? De verdade. Eu sempre paro pra perguntar o quê? É que, infelizmente, ninguém consegue. Infelizmente, as pessoas não conseguem mais conversar porque elas estão à flor da pele, enraivecidas, efervescentes com as discussões. Você chega e pergunta assim: por quê? Por que você está segura, Silvia? Nunca vi uma resposta sobre isso. Nunca vi uma resposta sobre isso. Eu acredito que existe uma coisa sobre objetificação no mundo das artes que pode ser discorrido, que é a objetificação cultural. Objetificação cultural é uma coisa que eu acho já interessante de ser discorrida, de ser debatida. Você pegar e sempre retratar pessoas da Filipinas como sendo mulheres sexuais. Né? Até mesmo existe um estereótipo lá na Indonésia de mulheres que vêm da Tailândia são homens. Porque tem todo aquele negócio de transexualidade dentro da Tailândia. Aí eu já acho interessante a discussão. Porque, de fato, representar uma classe não dominante da região por um valor sexual hipergâmico é uma retratação cultural negativa. Né? A mulher. Nossa, vou pegar aquela negona, sabe? A nega, aquela coisa toda que mulher preta é muito mais uma capacha do sexo do que uma mulher comprometida para que você tenha sua posteridade, né? Então, tipo, isso é realmente um retrato cultural étnico e é importante. É uma discussão interessante, já é um pouco acima dessa coisa de representação corporal. Dane-se, dane-se. a ficar insensíveis e acham que as meninas não passam de objetos. Eu acabei de resumir a pornografia. Sim, sim, tá, beleza. Eu vou até tirar do 1.5, né? Porque aqui saiu já do Kill la Kill. Mas ei, nesse isso faz as meninas se compararem e, por conseguinte, se sentirem seguras. E os rapazes começam a ficar insensíveis e acham que as meninas não passam de objetos. Eu acabei Outra coisa interessante, né? Se você for entrar nesse negócio de pornô, o cara também que tá, né, ali, o cara parece o boneco do Michelin, de tão bombado que o cara é. O pinto do maluco também é o tamanho dessa garrafa. Ele dura 39 minutos transando, ininterruptamente. Aí toma o Gatorade de novo, mais de 8 horas de sexo. Meu amigo, se isso também não for um absurdo, se isso também não Quero for um saber quem é esse absurdo, cara, cara. velho. de resumir a pornografia. Mas ei, Vida nesse real do toxico. vídeo nós não vamos nos aprofundar nos efeitos sociais da sexualização do corpo feminino, mas vamos limitar nossa discussão a como o fanservice prejudica uma história. E vou dar o último aviso. A partir daqui, vamos entrar em tópicos bem mais sensíveis. Não sei se vocês sabem, mas existe uma coisa Vai, defende. Ah, não. Defende. De novo, Defende, não. defende. Vamos lá, defende Mushoku. Vai. chamada web novel. Web novel é um Cara, gênero por de que que escrita toda... oriental. Pera, pausa rapidinho. Rapidinho. Cara, por que tudo sempre volta no show, cara? Isso tá ficando estranho. Parece que eu tô num ciclo, assim, sabe? Parece que eu fui amaldiçoado no Sansara, velho. Só que um Sansara diferenciado, pô. É tudo... Sempre tem um ponto onde tá Mushoku, velho. Isso... Curioso, né? Que basicamente pode ser traduzida como literatura infanto-juvenil, só que postada na internet. Uma web novel muito famosa, por exemplo, é Mushoku Tensei. Antes de ser um anime famoso, Mushoku Tensei era uma web novel, um livro, postado na internet. Dentro do mundo das web novels, existem diversos gêneros. Temos Isekai, Tensei, Harem, Fanservice, Ecchi e tantos outros que são impossíveis de expressar. Mas, Nenhuma de biologia, né? Nenhuma de matemática. Tudo putaria, morte, traição, vingança. O herói que foi traído agora É terá só, a sua vingança. é só isso. nesse mundo estranho da literatura oriental, especialmente as chinesas, existe um gênero literário chamado cultivo. E de longe, esse é um dos piores tipos que existe Ah, cultivo. Isso daí eu conheço. Cultivo é um dos melhores gêneros que existem. O problema é que são os exemplos. Os exemplos são horríveis.
Cultivos, assim, é porque pra quem não sabe, cultivo não é cultivo de arar a terra, né? Cultivo é de você expandir o seu interior. Valores de ki, É, né? Justamente os você Danchan ter também, né? Dansha. É, Danchan. Eu vejo isso Sim, também do sim, Ludalu, que sim. é o de cultivo mais famoso. Ironicamente, o que mais faz Sim. sucesso lá fora, não sei se vocês conhecem, mas Tales of Demons and Gods Isso aí é uma merda. é cultivo, Pô, por exemplo. Já explico o que é cultivo pra vocês, nunca li isso mas você daí. deve estar se perguntando o motivo de querer falar sobre esse gênero específico. E a resposta é simples, porque cultivo é por si só fanservice. Fanservice é entregar o que o público quer para que ele fique engajado, manipular a audiência com um elemento que pode ou não fazer sentido pra trama e ao mesmo tempo ainda ganhar mais audiência. E as histórias do cultivo são compostas por elementos narrativos que prendem a atenção de qualquer pessoa por ser algo simples de fazer. Um desses elementos, e o mais óbvio, são as classes de poder. Você sabe que em Dragon Ball existe o que chamamos de nível de poder, e você deve saber que esse nível de poder hoje em dia não faz a menor diferença, já que o Goku, personagem principal do anime, luta com personagens que conseguem destruir planetas com um golpe a todo momento. Então a escala de poder é incrivelmente quebrada em Dragon Ball, mas mesmo assim ela ainda existe. Por quê? Para agradar o fã, escalas de poder são fáceis de se entender. A pessoa que Isso é bem complicado mesmo. No mundo dos jogos é muito mais fácil, né? Muito mais palpável o poder do cara, o nível do cara. Mas no mundo narrativo, né? PC literário é bem diferente. tem um número maior é a pessoa mais forte. Essa facilidade em entender os níveis de poder de alguém é muito atrativo para o público jovem. As pessoas gostam de animes como Dragon Ball e One Punch Man por conta dessa escala de força que vai subindo a cada novo arco da história. Tecnicamente, níveis de poder são o que chamamos de Hard Magic System. Hard Magic System refere-se a um sistema de magia em um mundo fictício que é cuidadosamente definido, detalhado e possui regras específicas e consistentes. O Dragon Ball é super detalhado, né? O Hard Magic System faz um contraste com o sistema de magia suave, ou Soft Magic System, onde a magia Pô, velho, é isso tá mais misteriosa parecendo um meme, velho. Todo respeito. Mas aí, daqui a pouco ele vai chamar o Hard Seinen System, o Soft Shonen System. fluida e não tão rigidamente definida. Um Hard Magic System é mais estruturado e tem limitações claras. Um exemplo de Soft Magic System é o Senhor dos Anéis, por exemplo. Existe muita discussão sobre o uso desses dois termos, mas vamos manter as coisas simples. Vamos. E onde é que Mushoku entra? Nível de poder é uma forma de fanservice, Vai, pois conversa paralelo. muito bem com o jovem leitor que gosta de consumir isso. Boku no Hero Academia, Black Clover, Dragon Ball, Naruto, todos esses animes usam sistemas de nível de poder. Nossa, o protagonista é nível Pô, 10, só mas os o vilão mais é... Não, conhecidos, né? cultivo, né? Que antes das séries wuxias, né? Da China terem toda essa popularidade, a gente chamava de shonen de superação, né? Shonen de superação era o que a gente usava, mas aí tem o termo de fato, que é cultivo. nível 20, como ele vai derrotar ele? Não tem como. Já o gênero cultivo usa e abusa disso com sistemas de níveis ridiculamente altos, que vão do mais básico até um nível que supera Deus. Você consegue ver isso muito bem no jogo Ashra Worth, onde no Olha, ó, isso daí é Gold, hein, Igor? Isso é bom demais, pô. Acho o draft é uma loucura, cara. final o protagonista literalmente luta contra o Deus, então faz Avatar, querido Avatar. parte da trama de todo o cultivo justamente o nível de poder. É daí que vem o nome cultivo. Significa cultivar poder e aumentar o seu nível por meio de alguma técnica. Aqui no Brasil temos uma obra brasileira chamada O Alquimista Preguiçoso, que basicamente cultiva mais nível de poder dormindo. Lembrando que essa é uma boa obra de cultivo e que não se encaixa na crítica que vou fazer a seguir. Até agora, Ah, vimos que cultivo gosta de usar um tipo Interessante. específico de elemento narrativo para atrair leitor. O problema é que a grande maioria dos cultivos, especialmente os chineses, possuem vários tipos de elementos que só servem para atrair o público, sem necessariamente construir uma história em volta disso. E é corretíssimo. aqui onde chegamos na parte pesada, pois o gênero de cultivo é muito famoso por utilizar um tipo de fanservice bastante pesado. Estamos falando de estupro. Quando eu falo sobre isso, não estou falando sobre o herói aparecer em uma cena e É, salvar agora uma fica moça que curioso. estava prestes a ser estuprada. Estou falando do próprio É protagonista comum estuprando outras mulheres. esse tipo de coisa? Não sei, eu não leio.
Quando eu falo sobre isso, não estou falando sobre o herói aparecer em uma cena e salvar uma moça que estava prestes a ser estuprada. Estou falando do próprio protagonista estuprando outras mulheres, simplesmente porque ele é mau ou como forma de punir elas. Isso é mais comum do que parece dentro dessas obras de cultivo, e acredite se quiser, algumas dessas obras têm milhões, milhares de visualizações. Na verdade, quanto mais mulheres o protagonista conquista, geralmente maior é o nível de interesse pela obra. No site Novel Update Forum, um dos maiores Ah, fóruns uma de web coisa, novel no rapidinho, hein? ocidente, Pausa. Esse vídeo, agora falando, dentro nesse aspecto, eu lembrei de um, que eu lembro que eu li há um bom tempo atrás, que era um de cultivo. Só que assim, né, o protagonista, ele isecaeia no mundo onde é dominado por mulheres e os homens são como se fossem mulheres, sabe? E ele é o Os único homens, homem que, os homens assim, são como o mulheres. mundo. Exato, e as mulheres são tipo como os homens, ou seja, os homens são meio que donos de casa, etc. E o Sei. protagonista, ele é um homem que ele é forte, né? Dentro desses Rápido, por power favor. scaling Por favor, rápido. Rápido, Wallace. Isso é bizarro, velho. Já terminei, pode falar. É isso? Pô, bicho. Cara, é isso que tá. O cara tá falando A sobre forma o como ele cara tá falando conquista sobre um as negócio, o cara tá mulheres falando é sobre um negócio uma super das coisas. pesado, pô. Tu para pra falar isso, eu pensei que ia ter um take do mesmo nível, né? em uma cena e Então, tem um salvar uma take, moça. né? Tem um take, que é Não, não tem, tipo, não quando é tem. uma Não... mulher. Ah, deixa quieto, deixa quieto. Depois Qual eu take, bicho? comecei, Nossa, sabia que porque tem são uma homens parada. são donos de casa. O cara tá falando sobre isso. Que Então, isso, pô? tem isso nessa obra, né? Eu lembrei que tem Ah, uma tá, parte pô. onde uma mulher ela pega um homem e faz isso. Ah, tá, Então, ia pô. chegar lá, né? Ah, Não, beleza. tá. Pesado. Que estava prestes a ser estuprada. Estou falando do próprio protagonista estuprando outras mulheres, simplesmente porque ele é mau ou como forma de punir elas. Isso é mais comum do que parece dentro dessas obras de cultivo, e acredite se quiser, algumas dessas obras têm milhões, milhares de visualizações. Na verdade, quanto Eu gostei que milhões e milhares, né? Milhões. Milhares. Milhares é menor que milhões, pô. mais mulheres o protagonista conquista, geralmente maior é o nível de interesse pela obra. No site Novel Update Forum, um dos maiores fóruns de web novel no ocidente, existem várias discussões sobre isso. Veja essa, por exemplo, onde o rapaz pergunta se há algum cultivo bom onde o protagonista não faça esse tipo de coisa. Logo abaixo, alguém diz: eu tenho uma obra boa, mas no começo o protagonista inconscientemente estupra alguém. Então isso pode te desanimar. Essa pessoa é questionada: estou um pouco curioso. Como você estupra alguém inconscientemente? Após uma explicação, Ah, o rapaz admite: ah, tudo bem então. Pelo menos ele não estuprou ativamente a garota. Muito obrigado pelo esclarecimento. Isso pode até te deixar enjoado, mas é apenas o extremo de uma realidade. Fanservice dá visibilidade, visibilidade por sua vez dá dinheiro. E alguns artistas chineses, escritores de cultivo, sabem muito bem disso, e por isso se aproveitam do assunto. Não é muito diferente de quem desenha hentai, por exemplo. É uma arte visual especificamente para um público interessado em pornografia. Por mais que seu público seja inferior e ele não faça parte do mainstream, esse artista ainda vai ganhar muito dinheiro. E é aqui onde mora o efeito negativo do fanservice dentro das histórias. Até onde é arte e até onde é apenas um produto feito para agradar os fãs. isso é uma pergunta de milhões. One Piece com o tempo começou a sexualizar seus personagens femininos. É claro que isso não foi feito sem pensar. O Oda, como qualquer outro bom artista, sabe que as pessoas gostam de personagens sexualizados e entregou isso para as pessoas. O lado positivo de One Piece é que a obra é extremamente bem elaborada, então não podemos dizer que ela é, entre aspas, vendida. Mas existem obras ocidentais que são feitas especificamente para dar dinheiro, como todas as franquias de filmes de tubarão. Você até pode tentar contra-argumentar que esses filmes têm alguma parcela de arte, porém, convenhamos, esses filmes são para agradar um tipo de público em específico, ganhar dinheiro e partir para o próximo. Por isso, Martin Scorsese diz que filmes de herói não são cinema, pois os filmes de herói têm uma fórmula para agradar o público. E se o seu propósito inicial é agradar o público para vender mais, então você não está necessariamente fazendo arte, e sim um produto. E na visão de Scorsese, cinema não é um produto, cinema é arte. É claro que essa é apenas uma forma de interpretar o que ele quis dizer com essa. É, cara, é tipo, é um vídeo gigantesco, trazendo vários pontos assim assustadores. Cada trecho que ele colocou aqui dá pra fazer 30 minutos.
Mas eu tô me perguntando, cadê o Mushoku? Cadê o Mushoku? É, né? Ele citou. Por quê? Não, vamos falar sobre Mushoku Tensei, gente. Eu- Que? Essa frase, mas ficaremos com Então, essa né? Eu acho que ele indagação citou de até onde uma Mushoku pra obra falar que pode existe ir web para novel. agradar o público. Bom, vamos lá. Não, você já opinou bastante, viu, meu querido? Não vem inventar que você vai opinar só agora, viu, paizão? Ninguém aqui nasceu ontem, não. Que coisa, né, cara? Ele dropou Mushoku total, né? Dropou Mushoku Bomb e foi embora, não falo mais. Cara, que coisa, velho. Eu não sabia que cultivo tinha com normalidade isso. Eu não sabia que tinha normalidade. E talvez ele Nem esteja eu sabia. errado. Talvez ele esteja errado. Talvez ele tenha visto 4 e assumiu que isso é comum, tá ligado? Talvez ele tenha visto É, mas 3. assim, ele falou web novel. Normalmente a gente consome mais o quê? Cultivo mangá. Não, eu tô falando. Eu tô Ou só falando. manhua, né? Eu tô só. Hua. É, manhua, manhua. Eu tô só falando assim que talvez ele esteja errado, mas ao mesmo tempo, bizarro, cara. Bizarro, bizarro. É bizarro. Eu acho. Quando você tem esse elemento aí narrativo, ou você faz bem feito pra cacete, ou você tá. Você acaba com a sua história, né? E aí entra a pergunta de milhões, né? Até que ponto é arte e produto, né? Muito complicado, né? Porque todo mundo sabe que quando você está fazendo uma arte, você está fazendo uma arte, né? Ponto. Ponto. Mas existem artes que você acha ruim. Por quê? Por causa de uma discussão que ela fez, por causa de uma ineficiência dela, e também porque ela não é arte. É apenas um subterfúgio usado para ganhar dinheiro. E esse momento é muito difícil, né, da gente conseguir determinar. Um rapaz está perguntando aqui qual é o canal, porque ele gostou, né? O Intermediador. Ele tem um vídeo sobre esquerda e direita horrível. Horrível, horrível. Ele tem um vídeo sobre esquerda e direita idiota, assim, assustador de imbecil. Ele simplesmente fala assim: a esquerda tem a BlackRock, a esquerda tem a Vanguard, a esquerda tem basicamente todas as famílias atuais sob seu comando e a direita reclama deles, são farinha do mesmo saco. Aí, tipo, que argumento é esse, cara? Como assim, velho? Tipo, quem disse que é a esquerda que tem a BlackRock, a Vanguard é muito maior que a esquerda. Eles que são putinhas da esquerda. O que é esquerda, o que é direita pra esse rapaz, pô, não faz sentido nenhum. Ele colocar no patamar quem reclama de lacração e lacração no mesmo patamar e dizendo que é porque um tem um financiamento de bilhões de reais e o outro tem 10 reais. Pô, cara, como assim, velho? Que idiota. Que coisa idiota dividir em esquerda e direita. Assim, é um vídeo muito ruim. E ele se paga de intermediador. Ele se paga de. Estou em cima do muro. Estou em cima do muro. Ah, quando alguém fala de esquerda e direita pra mim, eu já fico com essa coisa na cabeça. Lá vem um cara superficializar um discurso, porque esquerda e direita são fatamorganas. Não existem. Não existe. Fica à vontade aí, ó. Não existe esquerda e direita. Existem pessoas auto-assumidas nesses guarda-chuva, termos guarda-chuvas. Mas se você for entrar em definição, esquerda e direita, ó. Ninguém nem sabe. Se perguntar pra alguém de direita o que é uma esquerda, ele vai dizer que é coisa ruim. Pergunta pra alguém de esquerda o que é direita. Fascismo. Não existe mais. Não existe. Na verdade, nunca existiu. Isso é tudo por causa do Marat, que me faleceu. Enfim, só criticando o canal dele, né? Que ele já fez um vídeo horrível. Esse vídeo aqui em questão não é um vídeo horrível. Ele tem conclusões ruins. Tem algumas conclusões ruins, alguns questionamentos, né? Sobrepujados por ele que não fazem tanto sentido. Mas essa minha reação trouxe bastante respostas. Eu gostei de como ele gerou discussão. Que eu acho que vídeos têm esse intuito mais do que qualquer outra coisa, né?
Quando se trata do público masculino, tudo que a gente quer ver é uma cidade sendo destruída enquanto dois seres superpoderosos lutam, igual Transformers, que tem porradaria de robô gigante. Nós também queremos ver o arquétipo do underdog, um protagonista que vem de baixo e vai escalando durante o filme até salvar o mundo, como todos os protagonistas de Transformers. E por fim, queremos ver corpos suados, sarados sob a luz do sol, igual em Transformers. Uau! O Michael Bay realmente entende exatamente o que o público masculino quer ver. Mas aqui eu faço novamente a pergunta pra vocês. Até onde a arte deve ir para se vender? Na minha opinião, você tem que encaixar as duas coisas. E eu acho completamente ok fazer arte, entre aspas, só para conseguir dinheiro. O problema de eu achar isso é que eu também permito que obras como as de cultivo chinês acabem fazendo o que fazem, mas eu não quero cancelar o Oriente, só quero dar minha opinião de que podemos ou não ter as duas coisas. A Marvel atualmente tá falhando miseravelmente em entregar algo bom e que agrade ao público, apresentando filmes horríveis. As pessoas dizem que isso é a tal da agenda woke e que futuramente faremos um vídeo especial sobre isso, mas a Já fez e foi um vídeo terrível. verdade é bem mais simples, ou mais complexa. A Marvel só tá desorganizada. Primeiro teve a pandemia, que atrasou muitos projetos. A Marvel só tá desorganizada. A Marvel só tá desorganizada. A Marvel só quer dinheiro. Teve todo o problema da pandemia e tal, e agora eles viram que se eles ficarem debaixo da asa da associação da Illinois, da associação da Vanguard, eles ganham dinheiro. Literalmente uma autora foi obrigada a assumir bissexualidade, mas ela não era. Só pra vender a HQ dela. Tá ligado? Por quê? Porque a agenda estava lá. E assim, fazem todo um estardalhaço pra negar que isso existe. É bizarro, né? Você parar e ver relatos de pessoas abertamente dizendo: então, eu tive que assumir uma sexualidade que eu não tenho. A pessoa, você é um. Blá, 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 blá. Não, não existe, né? Existe agenda woke, óbvio que existe. Você dizer que não existe é porque você talvez não aceite que não existe, mas existe. Agora, é. E os filmes sem a agenda woke são bons. Não, né, porra? Tem muito filme que é anti-woke e é uma bosta. Tem muito filme que não tem nenhum dos dois lados e é uma merda. Ninguém tá falando sobre isso, assim, o que estragou é a agenda woke. Muitos dos sintomas que fizeram que esse vídeo, esse jogo, esse filme seja ruim, foi a agenda. A sinalização de virtude, a ESG, a ENU, tudo bem. Mas não quer dizer que sem eles, todos os filmes são bons, né? Não quer dizer. Mas é uma identificação da doença. Ora, Depois tivemos os animadores chineses que não queriam animar os filmes da Marvel sem um pagamento adequado. Depois tivemos o lançamento de uma porrada de filmes que era pra ter sido lançado aos poucos. E todos esses projetos estão na mão de um único cara, o Kevin, que obviamente não viu a maioria dessas séries ou obras. E por último, ainda tivemos a greve de roteiristas. É muita coisa pra Marvel. a greve de roteiristas que não foi nada. Greve de roteiristas, dá vontade até de rir de você achar que greve de roteiristas fez alguma diferença. O roteiro sempre é o mesmo. Em 2016 mesmo já tinha. Não acontece greve de roteirista. Cara, uma IA faz um roteiro melhor que muito roteirista por aí, cara. Por favor, faça meu favor de achar que. Cara, na moral, com todo respeito. Esse cara, sem contar que ainda teve greve de roteirista, com todo respeito, intermediador. Poxa, bicho, tu acabou de falar sobre animadores chineses. Que esse aí, ó, era muito. Isso é um problema real de séries como Doutor Estranho 3, como Pantera Negra. E isso é uma porrada, isso é uma coisa muito difícil de lidar, porque você não tem animadores. Agora o roteiro? Quando eu digo roteiro, gente, roteiro não é só você fazer diálogo, tá? Roteiro é também coreografia, posicionamento e tal, mas aí tem muito parte pro diretor, tem muito parte pro produtor, tem muito parte pro. É equipe gigante, tá? É gigante, gigante. Essa greve de roteiristas não dói no bolso. Marvel. Lógico que ela acabou se perdendo no meio do caminho. Talvez ela acabe voltando aos trilhos daqui a uns 5 anos, ou seja superada pela DC. Isso não importa. O que importa aqui é a sua opinião. E aí, o que acha de tudo que comentamos até agora? Você acha que o fanservice é bom? Você acha que o fanservice é ruim? Comenta. O final não teve nada a ver com o vídeo, né? O final foi completamente outra parada. A gente tá falando sobre Marvel e o Woke. Fanservice.
Pô, se você fosse falar sobre fanservice e sobre o mundo woke, a gente poderia ter falado sobre Stellar Blade, né? Que tá tendo toda essa penetração de assuntos. Poderia ter comentado sobre a Baioneta. A Baioneta, Desnecessária. a Baioneta, a Cereza, né? Ela nunca foi criticada, mas muito do porquê ela é uma bruxa Wicca espalhafatosa, né? Ela sempre foi muito glamurosa, ela sempre foi uma coisa assim, pitch perfect, né? E isso claramente cai em um gosto Gretchen da vida, né? Que gosta de ser super extravagante e tudo isso aí. Então a Cereza caiu no gosto de muitas das pessoas que criticam a Stella Blade, né? E até dizem que, porque pensavam que era lésbica. Não, não acho que é porque pensava que era lésbica. Eu acho que é justamente essa identificação. Você vê muitas mulheres com esse humor mais plástico, né? Mais pomposo. Porque eu sou rica! Eu gosto de ser uma coisa assim mais extravagante, né? E tipo, a Cereza é um absurdo. A Cereza é um absurdo. Ela anda desfilando, sabe? É uma parada muito além, assim. Bem humor Gretchen mesmo. Tô passando. Então, tipo, normal, pô. Não tem problema. E aí o woke, né? Se aqui, pô, ele falou de woke, gente. Eu tô falando sobre isso. Então eu tenho que escorrer. O que é que tem a ver sobre o início do fanservice, sabe? Vamos salvar o Ocidente. Ele fala de woke. Pô, cara, essa discussão de agenda woke e fanservice é um papo gigante, tá? Gigantesco. Porque aí você vai estar com aquele elemento de que mulheres têm corpos reais. Aí você corta pro lado o Zac Efron quase tendo piripaque pra ficar com hipertrofia dentro do filme. O cara que fez o cara que fez, Henry Cavill, que fez o Super-Homem, É, ele Henry Cavill. Henry Cavill, ele disse que quase assim, sabe, ficou tonto numa pré-gravação porque ele tinha que bombar os músculos muito, muito pra ficar tonificado, né, para ter uma hipertrofia na hora ali de calistênica. Pô, gente, o corpo do cara também é irreal, pô. E aí? Cadê que a gente também tá debatendo isso dentro desse a identificação do corpo masculino e feminino? O masculino ninguém liga. Porque também ninguém chega nesse papo. Ninguém chega. Pô, quem dera eu tivesse o corpo do Henry Cavill, né? Quem dera eu tivesse o nível. Caramba. Meu amigo, o que aquele. Christian Bale também. O Christian Bale é um camaleão. Ele é um camaleão. Cara, o. Cara, como é o nome? O do Thor, pô. O Chris Hemsworth. Hemsworth. Que caralho, totalmente torado. Mas aquele cara assim, pô. Puxa, que inveja que eu tenho daquele maluco. Mas enfim, isso aí ninguém fala. Dane-se. Se eu quero ter aquele corpo que eu luto pra ter, né? O cara não pode simplesmente parar de ter o corpo dele. Mas aí tem essa coisa da hipertrofia, né? Fala, Egói, fiz uma versão digital daquele desenho lá. Massa, pô. Massa. Vou retweetar também. Minha nova identificação é com a barba cheia, né? Antes era só o bigode. Esse vídeo podia ter acabado no Kill la Kill, Cara, esse pra vídeo, mim. esse vídeo tem 1000 coisas a mais pra serem discorridas, cara. Que estranho, velho. Que bizarro. Tipo, caramba. Pô, a gente tá falando sobre fanservice. Beleza. Aí o início ele falou sobre tudo aquilo. Ele falou muito bem de Kill la Kill. Sinceramente, ele falou muito bem de Kill la Kill. Ele só fez algumas perguntas É, tolas. Mas ele falou muito bem de Kill la Kill. Pelo que tange o argumento de fanservice, ele falou muito bem. Aí do nada, cara, o vídeo vira outra coisa, é. outra parada. Do nada, do nada. Do nada, do nada. Mushoku nada. Vamos falar sobre Mushoku. Cadê? Na verdade, não é nem falar sobre o Mushoku, né? Ele citou Mushoku, porque está recente aí, tá tendo atenção. Aí ele quis falar, pô, tá ligado que Mushoku vem de uma web novel. Aí ele puxou pra web novel, só que assim, a tangente que ele fez eu achei muito estranha. Nada a ver, cara. Completamente tangencial. E tipo, de novo.